O mercado imobiliário brasileiro é um dos maiores mercados da América Latina. E este setor continua em pleno crescimento, impulsionado particularmente por fatores como a oferta de crédito imobiliário, o crescimento da população e também a expansão da renda do brasileiro, a renda familiar do brasileiro. Quais são efetivamente as perspectivas futuras desse mercado imobiliário? Como esse crescimento afeta o nosso dia a dia. O Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre o boom imobiliário. Veja o nosso informativo e fica conosco no debate. O Brasil possui um dos maiores mercados imobiliários da América Latina. Ainda assim, o setor demonstra um grande potencial de crescimento devido ao aumento da disponibilidade de financiamento, crescimento populacional e expansão da renda familiar, entre outros motivos. Nos últimos anos, o setor passou por fortes transformações, com o fortalecimento do mercado de capitais local e melhoria macroeconômica significativa. De acordo com o último levantamento do IBGE, referente ao ano de 2007, o mercado imobiliário brasileiro foi representado por 30.995 empresas que mantinham um quadro de funcionários igual ou superior a 5 pessoas ocupadas, que obtiveram uma receita bruta total de 114 bilhões de reais. As principais atividades no mercado de incorporação imobiliária são a construção e a venda de unidades residenciais a pessoas de diversas classes de renda. As características de um empreendimento imobiliário, a abordagem de marketing e o processo de construção diferenciam-se de acordo com o perfil de renda do seu público-alvo. É isso aí, você viu em nosso informativo, a gente quer falar hoje sobre o boom imobiliário que acontece no Brasil e você que está aí certamente já deve ter percebido como isso afeta o seu dia a dia, né? Fatores como a oferta de apartamentos, ofertas de casas, os preços aí subindo a cada dia, mas é o que a gente quer conversar com você hoje aqui no Cabeça para Cima. E eu recebo um time de peso para discutirmos sobre esse assunto. Conosco, o André Luiz Junqueira, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário. Obrigada, André. Tá aqui com a gente. Esse negócio aí é um boom mesmo ou é uma bolha? Não, nós acreditamos realmente em um crescimento, mas de forma bem sustentável. Porque todos os incentivos que foram dados, vocês deram alguns exemplos de aumento de crédito, expansão da renda familiar, na verdade, nós não vemos como um evento isolado. É um conjunto de eventos que agora está resultando realmente numa valorização do mercado como um todo. Bacana. E, por tabela, os outros serviços que estão juntos já ao crescimento imobiliário, que são os serviços atrelados, a questão de construção, benfeitorias nos imóveis, a oferta de imóveis para locação. E segura aí o resto, a gente fala já um pouco mais sobre isso, tá bom? Também conosco o Laudimiro Cavalcante, ele que é representante do Cresce aqui no Rio de Janeiro. Obrigada por estar aqui com a gente novamente, viu? Ô, Celeste, eu é que agradeço muito, eu acho até que é uma bênção de Deus essa nova oportunidade que você está me dando, porque eu estou entrando aqui hoje também com um momento festivo. Nós, da Corretores de Imóveis, completamos esse ano, no dia 27 de agosto, 50 anos. Portanto, nós estamos no cinquentenário da profissão, no exercício, regulamentação do exercício da profissão. Eu agradeço muito mais essa oportunidade, tá? Só contribuindo aqui um pouquinho com o André, se você me permite, concordo com tudo isso que ele acabou de falar. E acrescento, dados novos, é que nós estamos numa economia pujante. O Brasil inteiro vive um momento econômico felicíssimo. No caso específico do Rio de Janeiro, o Rio vive um momento de ouro. Verdade. Por conta das Olimpíadas, por conta da Rio+20, por conta da Copa do Mundo, por conta desses megas eventos, nenhuma cidade do mundo vai receber tantos investimentos quanto o Rio de Janeiro nos próximos 10 anos. Bacana. E isso atrai para a nossa cidade e para o nosso país só investimentos, investidores e pessoas vindo para morar aqui. Então, com isso, cresce a demanda
O déficit de moradia hoje já está em torno de 7 milhões e 60% desse déficit está entre Rio e São Paulo. Tudo isso são fatores contribuindo, para a somando o que o André sustentabilidade falou, desse momento, para justificar, né, esses preços, esse mercado aquecido. Eu quero conversar um pouquinho mais com você, logo depois de apresentar nosso último convidado, para saber aí como é que isso impacta para quem mora aqui, né? Para o público de um modo geral, que também está sofrendo um pouquinho com essa história. Tem seu lado bom, mas a gente precisa trabalhar o lado aí que está colocando a corda no pescoço um pouquinho da galera que está aqui no dia a dia o tempo todo, né? Mas a gente volta já já. Tá bom. Completa o nosso time de hoje, o Manuel Maia, ele que é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Compra e Venda Administração de Imóveis. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente no Cabeça para Cima. É um prazer, Celeste, estar em seu programa, entendeu? E dando a nossa participação e a nossa contribuição para maior esclarecimento a toda a sociedade brasileira. Bacana, bacana. Então, gente, a primeira coisa, né, a gente aí já começou aí o debate falando sobre aquilo que se percebe que não é apenas uma bolha, mas alguma coisa que vem numa forma de crescimento sustentável. O Brasil, historicamente, ele tem um déficit de moradia muito grande, né? E o sentimento é mesmo um sentimento de um momento muito importante para o país, né? Um momento em que a renda familiar, ela cresce, o nível de emprego está aí aumentando, dando confiança às pessoas para adquirirem imóveis também, né? O mercado imobiliário numa oferta grande de novas moradias, e a gente quer entender um pouquinho como é que essa coisa acontece e sustentabilidade disso. Vocês já começaram a falar um pouquinho? Olimpíadas, os eventos que estão acontecendo agora no Brasil, né? Olimpíada, Copa do Mundo, são responsáveis por isso ou não? Está perguntando para ele? Pode responder. Ô Celeste, o fator positivo é exatamente esse. Porque esses megas eventos estão trazendo investidores, empresas de fora para trabalhar no Brasil. Eu vou só somar a isso que você acaba de falar. O pré-sal, 80% do pré-sal encontra-se nesse estado. Tudo isso está trazendo coisas positivas para a nossa cidade, para o nosso estado e também para o Brasil, que está com a economia pujante. Né? Agora mesmo, daqui a 3 meses, nós vamos sediar a Rio +20, né? Que já tem mais de 200, em torno de 200 países já confirmados. Nós estamos, neste momento, com uma ocupação hoteleira em torno de 95%. A maioria das delegações estão procurando apartamentos já nas cidades próximas, Petrópolis, Teresópolis, porque no Rio de Janeiro não tem como atender. Já esgotou. Tá? Eu estou tocando já no assunto que é mais do meu mestre aqui, o mestre Maia, que Secov representa a locação propriamente dita, mas como ele é corretor de imóveis também, que eu tenho o maior carinho por esse respeito ao conhecimento dele, estou tocando na área dele. Mas nós estamos também com a demanda de locação. O Rio de Janeiro precisa urgentemente mais projetos hoteleiros, porque daqui a pouco vai chegar a Copa do Mundo, nós não vamos poder, não ter como hospedar. Você falou aí dos transtornos, toda grande cidade que sediou uns megas eventos, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo, tiveram transtornos. Obras, para chegar aqui, levei 1 hora, mas estou feliz porque daqui a pouco vou ter viadutos novos, vou ter pontes novas, vou ter passarelas novas, vou ter BR novo, metrô novo, tudo novo. Isso é um legado que vai ficar para a cidade. Sem dúvida, sem dúvida. A gente concorda com esse aspecto, mas, por exemplo, se percebe uma supervalorização, né, de imóveis de um modo geral. Tanto os imóveis para venda, compra, venda, locação, mesmo as pessoas que hoje têm os seus apartamentos alugados, muitas vezes pressões até dos donos dos apartamentos para um aumento do valor de aluguéis.
Isso funciona assim mesmo? Há algum tipo de controle, por exemplo, que regule essa disparada dos preços? Como Celeste, você me permite eu discordar só de uma palavrinha que você falou aí? Claro. Daqui a pouco você vai me dar um cartão amarelo. Mas de jeito nenhum. Olha, essa supervalorização eu não concordo. O que eu concordo? Eu concordo com a lei antiga, conhecida de todos nós, tá? Meu avô, meu bisavô já conhecia, que é uma lei chamada oferta e procura. Certo. Tá? Quando você tem uma demanda maior, em função de tudo isso que você falou, financiamento farto, novos investimentos, etc. Tal. Você tem uma demanda e tem pouca oferta, o preço sobe. E nós tivemos aí também um período de defasagem de preço. Essa recuperação, que muitos economistas chamam de possibilidade de bolha, eu não vejo a menor possibilidade, com todo o respeito que eu tenho pela economia, não existe essa possibilidade. Ele compara muito com o nosso mercado, o mercado americano. Não tem nada a ver, é completamente diferente, mas vou aproveitar para citar. O ano de 2011, em média, o imóvel subiu 19,9%, 20%. No Brasil, claro, tem setores que foi 60%, 50%, depende em média. Isso é resultado de pesquisas. Nos Estados Unidos, teve o contrário, teve uma deflação de 6%, quase 5,8%. Isso significa o quê? Resultado da economia. A economia lá não anda bem, a oferta aumenta, não tem comprador, ele estabiliza, preço baixa. No Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, é o contrário. Nós temos uma demanda grande, por isso que eu volto a repetir, não concordo, com todo o respeito, Celeste, por essa frase que foi citada aí, uma supervalorização. O que houve foi uma correção de uma defasagem de preço. Eu quero ouvir um pouquinho a opinião do Maia também, que atua nesse mercado de uma forma mais direta, porque o que a gente vê, por exemplo, até em termos de ofertas de mercado, perfeito, o mercado é assim mesmo, oferta e procura é a lei que regula esse negócio, né? Mas uma percepção clara de que o preço de imóveis, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele está aí equiparado, quando não superior, aos grandes centros aí de Londres, de Nova York, etc., num par e passo, sem, contudo, muitas vezes ter provocativo, talvez a mesma qualidade, a mesma possibilidade de aquisição, né? Isso é um fato, né? Isso é uma constatação, está aí, e também é objeto de pesquisas de informações que chegam desse mercado. Qual é a tua percepção disso? Celeste, é preciso que nós façamos aqui uma pequena recapitulação do que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, a implantação do Plano Real foi quem deu sustentabilidade a toda a política econômica do país de hoje, entendeu? Essa política aí criou, no início, uma crise muito grande, principalmente no campo da habitação, onde as pessoas desocupavam seus imóveis, entregavam seus imóveis ao proprietário, não tinha condição de pagar aluguel, havia um salário baixo também. Então, aquilo ali criou realmente uma vacância muito grande nos imóveis no Rio de Janeiro. E isso proporcionou uma baixa de preço no Rio de Janeiro. E essas pessoas que estavam saindo não iam para outros imóveis. Iam morar com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, com parentes, isso e aquilo. Ia dividir apartamentos com outros. A economia do Brasil, depois, com a sustentação do Plano Real, criou uma possibilidade muito grande que foi o resgate daquelas pessoas que tinham perdido aquela condição de morar no imóvel, pode não ser próprio, mas um imóvel que era ele estava pagando aluguel. Esse resgate que essas pessoas tiveram, entendeu? Foi a locação. Então veio aquilo que o Cavalcante falou e que você também falou com muita propriedade, que foi a lei da oferta e da procura. As pessoas passaram a ganhar mais, as pessoas passaram a obter uma renda compatível com a possibilidade de pagar um aluguel. E aí sim, veio muita gente querendo e não havia demanda suficiente. Por isso que o mercado imobiliário veio construindo muita coisa, porque passou a ter muita gente com a possibilidade de comprar imóvel. E também você citou aqui, e o programa citou inicialmente aqui, a facilidade do crédito imobiliário. O crédito imobiliário antigamente era uma legislação muito difícil, era legislação, era só sob hipoteca, era um financiamento complicado, complexo.
a pessoa comprava o imóvel, não pagava, a dificuldade da retomada era muito grande, ninguém queria investir nisso, os próprios bancos não tinham condições de investir. Com a criação da lei da alienação fiduciária em 1997, o que é que proporcionou? A possibilidade de uma retomada rápida. A pessoa paga, tem que ter uma renda, se não tiver condições, perde o imóvel, então a pessoa tem mais medo do que antigamente com a hipoteca, ficava aí morando 20 anos sem pagar e a Caixa Econômica não tomava a menor providência sobre isso. Então, na realidade, houve um resgate no mercado imobiliário. E para acumular tudo isso, você vê, principalmente no Rio de Janeiro, houve também um resgate do direito do cidadão, da cidadania brasileira, com as UPPs. Perfeito. O PP é um assunto bacana para a gente falar, né? Interessante o reflexo disso, mas logo depois do nosso primeiro intervalo, e aí a gente volta já já para continuar nesse tema, tá bom? Vamos ao intervalo. Cabeça para cima, conversando com você sobre o boom imobiliário que acontece no Brasil nesse momento. E aqui com um time muito especial para falar sobre esse tema, né? Você estava colocando, Maia, sobre o crescimento desse mercado, por que acontece, e você ia tocar num assunto bacana, que é a questão das UPPs. Eu tenho curiosidade de saber, e o nosso público também, como é que a pacificação das comunidades, né? A ordenação dessas comunidades, como isso influencia ou afeta o mercado imobiliário? Influencia e muito do ponto de vista positivo, porque com a UPP nós temos hoje uma pacificação muito grande em todas essas comunidades. As pessoas da vizinhança, por sua vez, têm uma pacificação maior. Hoje eles têm segurança em transitar normalmente pela rua. Ninguém hoje tem a preocupação de ser assaltado, ninguém tem a preocupação de ser furtado, não há nada disso. Em compensação, aqueles imóveis que não tinham valor real dele, tinham um valor bem aquém do seu poder, do valor de compra dele, entendeu? Passou a ter um valor de igual de mercado, um valor compatível com o de mercado, e as pessoas passaram a investir na construção de imóveis nesta região. Antigamente, só se construía no Rio de Janeiro, Zona Sul. Ninguém pensava em construir. Hoje, você tem um boom imobiliário de construção civil que vai de São Cristóvão a Guadalupe, um dos bairros que mais cresce hoje, um bairro que tem uma população muito grande em razão de tudo isso aí, Campo Grande. Campo Grande é o bairro que mais cresce no Rio de Janeiro em razão de tudo isso, da pacificação em decorrência de uma política de segurança implantada pelo governo do Estado. O secretário Beltrame, na realidade, é o grande líder em todo esse movimento e merece todo o apoio da sociedade, porque ele estabeleceu uma regra aqui, que foi o resgate do direito do cidadão viver dignamente e com segurança. Isso é muito importante. Eu quero ouvir, pode, mas eu quero ouvir a opinião aqui do nosso advogado, doutor André Luiz, né? Porque, aí, do ponto de vista do povo, tá, doutor? Defenda o povo, doutor. Defenda o povo aí, né? Porque a gente entende, a gente sabe dessa questão, oferta e procura é o que regula o mercado, mas a população, e não é só aqui no Rio de Janeiro, sente claramente essa questão. O imóvel que há um ano atrás, em alguns lugares, você compraria por 150, 200 mil reais, por exemplo, de repente, assim como uma mágica, eles passam a custar 700, 800, 900 mil reais. A gente vê em algumas áreas, como Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, kitnets sendo vendidos por, às vezes o pessoal considerando 600, 700 mil, um pouco longe da realidade. Como é que o senhor vê essa história toda? É o seguinte, o mercado imobiliário, como ele está realmente sendo muito incentivado na última década, existem casos e casos. Boa parte dessa valorização, ela se dá realmente porque os imóveis estavam defasados. Por quê? E é uma questão básica. Na hora de negociar alguma coisa, o imóvel ou está, eu vejo como que ele está, se ele está em bom estado ou não. Eu vejo como que é a rua desse imóvel. Como que eu posso chegar até o imóvel às 2 da manhã, é seguro. Isso realmente era utilizado como uma tentativa de baixar o preço. E não tinha como. Hoje, com esses investimentos que estão sendo feitos, isso está sendo reposto. A outra parte que existe, que fatalmente também existe,
Aí sim a supervalorização é quando o proprietário coloca o valor muito mais alto do que precisaria, exatamente tentando, digamos assim, especular. Aproveitar a oportunidade aí. Esses casos, a gente não tem como dizer se são isolados ou não. Existem casos? Sem dúvida existem. Sem dúvida. Qual que é o problema desse tipo de forma de vender o imóvel? Se a ideia é realmente de investimento, o que não é a prática, que a gente tem visto hoje é que parte são investidores, o mercado imobiliário está bom para que pessoas, até pessoas físicas, que não tinham o costume de investir, possam, mas são pessoas que estão comprando a casa e que vão viver para sempre. Dentro desse critério, o investidor, ele não vai supervalorizar o seu imóvel. Por quê? Ele pode, quando ele faz essa supervalorização, como investidor, ele pensa em comprar um imóvel, vender. Comprar um imóvel, vender. Comprar um imóvel, alugar. Ele está criando uma bolha. Porque essa supervalorização ela não vai se sustentar. Quando é um valor um pouquinho maior, como é o que a gente vê, infelizmente isso tem ocorrido também. O imóvel que custava 300 mil agora está custando 450 mil. Por quê? Vai ter uma estação de metrô do lado. Essa valorização, na verdade, é sustentável. 450, o senhor está sendo modesto aí na aposta. Não, isso eu estou dizendo assim, um justificado. O metrô é mais caro. O metrô é mais caro. Esse que a gente consegue ver o nexo, não é? A justificativa. Nisso a gente vê. Qual que é o cuidado, o que nós orientamos os consumidores, os adquirentes de imóveis? Muita cautela em todos os aspectos. Financeiro ele é um deles. Não iniciar uma aquisição que ele não vai conseguir sustentar, pagar depois. Mas o imóvel é uma maravilha, não, sem dúvida. Mas existem várias maravilhas em diversos bairros. Talvez outros mais em conta. O que a gente vê hoje é que realmente, em alguns setores, está muito valorizado. Em alguns casos, realmente estão mais da conta. Mas a verdade é que o proprietário pode vender da forma que ele desejar. Verdade. Isso não existe nada na lei que a gente possa dizer, não, isso está errado, não pode. Mas eu não posso alcançar. Mas o bom do cenário jurídico de hoje, e aí a questão do crédito imobiliário, é que agora existem construtores e que o foco são consumidores, cidadãos de classe E. Antes disso, estava fora. Esses que estão tendo uma melhor renda familiar, que estão tendo a possibilidade de realizar o sonho da casa própria, né? Exato. Para eles, é um setor que, de repente, alguém de classe média alta, não se interessa nesse tipo de imóvel. Mas essas são pessoas que antes ou iam morar numa comunidade, certo? De forma que num imóvel que não poderia nunca ser regularizado, ou ficava na rua. Então a gente tem que ver também esse setor, essa parte. Lógico que não quero analisar de forma bem imparcial. Tem que se analisar caso a caso, mas o que a gente vê hoje, e aí os profissionais que atuam no mercado têm trabalhado bastante nisso, é que exatamente para evitar a bolha que aconteceu nos Estados Unidos, é não haver essa supervalorização. Porque com a supervalorização, e depois para revender esse imóvel? Você não vai conseguir nem metade do valor. E aí eu acho que você, me permita, está tocando num ponto, né? Vocês já estavam falando, e é óbvio, a questão da lei da oferta e da procura, mas aí o posicionamento do dono do imóvel e de quem compra imóvel é fundamental numa hora dessa, né? Esse dado aí do André é importante, mas eu quero lembrar, o Celeste, de uma pesquisa. É importante, nesse momento, falar de pesquisa, de dados concretos, etc. Claro. Quando ele falou em investidor, que o mercado imobiliário de comprador, para o uso final e de investidor, a nossa pesquisa de ADM, Secov e outros apura o seguinte, entre 12% e 15% só é para investidor. O restante, 78%,
73%, 75% é de comprador final. Então, jamais existe aí a possibilidade de bolha, como aconteceu. Nós falamos de bolha, o mercado americano é completamente diferente. O que aconteceu lá não foi uma bolha imobiliária. O que aconteceu lá foi uma bolha financeira, atrelada ao mercado imobiliário. Acabou atingindo o mercado imobiliário. Mas as hipotecas, a subprime. Mas não tem nada a ver com o nosso mercado. Os nossos economistas, infelizmente, eles falam, repetem muito isso, bolha imobiliária. Não existe a menor possibilidade. Agora, pegando aqui um gancho no que falou sobre o mestre Maia, sobre as UPPs, concordo plenamente com ele, a valorização na região, próximas às comunidades que foram pacificadas, mas ele esqueceu de falar, com todo respeito ao professor Maia, meu futuro presidente do Cresce, que é um detalhe. A própria comunidade também foi valorizada com isso. Foi valorizada em vários sentidos, em qualidade de vida. Sai o poder paralelo, entra o poder público. Então, uma mãe de família, um pai de família, que tem aquela criança pisando no esgoto direto, hoje vai ter uma rua asfaltada. Hoje você vê, nós tivemos exemplo agora, na virada do ano, quantas lajes nessas comunidades pacificadas foram construídas para receber estrangeiros, turista brasileiro de Manaus, do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil inteiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Para fazer o seu Réveillon dentro de uma comunidade. Que coisa linda. Que coisa linda. Isso é um legado que as comunidades estão ganhando. Além de qualidade de vida, educação para as pessoas. Esse secretário que está aí revolucionando a segurança do Rio de Janeiro, poucos sabem, poucos têm conhecimento, que a esposa dele, Dona Rita, ele sai, ele entra numa comunidade e na semana seguinte ela entra com a parte social, reconhecendo o ambiente. Ela faz um trabalho fantástico, que ela não aparece. Eu não sei nem se eu posso falar na televisão, mas já estou falando. O reconhecimento é um trabalho que está sendo realizado, eu conheço o trabalho dela. Ela vai conversar com as mães de família, com aquela senhora que tem um filho que foi preso, que é traficante, que é isso, que é aquilo, que é formiguinha, vai conversar com ele, fazer um trabalho bonito, buscando social. Transformar esse ambiente mesmo, transformar esse ambiente. E o ambiente transformado, ele se torna de maior valor efetivamente. Exatamente, né? tirando aquela criança, que está sendo prevista. Tirando aquela criança, colocando a serviço do traficante, ficar a serviço da sociedade, do esporte, treinando, praticando, dançando. Não é? Esse trabalho aqui é fantástico, a população está reconhecendo. A comunidade entendeu isso, porque quando você tem uma denúncia, vai no tal beco, no tal lugar que tem lá armas escondidas. Da própria comunidade está denunciando, porque ela está gostando do poder público. Ela está trocando de vida, melhorando a vida do filho, da família, enfim. E isso traz como uma falou o mestre Maia, eu não tenho medo de bala perdida mais, eu saio na Rocinha meia-noite, 1 hora da manhã, vou pro Pavãozinho 2 horas da manhã, não tem mais bala perdida, acabou isso. Eu me diz uma coisa, essa questão dessa valorização toda em termos das comunidades, maior segurança, etc., as pessoas que compraram casas anteriormente e que não podiam ter o seu registro, agora poderão ter o registro do imóvel também nessas comunidades? Quero ouvir sua resposta logo depois do nosso intervalo. Cabeça para cima, conversando com você sobre o boom imobiliário que acontece no Brasil nesse momento. E a nossa pergunta do último bloco é: se nas comunidades carentes, agora, né, com essa valorização, com esse apoio social que entra nas comunidades, as pessoas que adquiriram imóveis anteriormente, se elas agora podem fazer o registro, né, lá no RGI, registro de imóveis, e ter efetivamente uma propriedade ou uma posse garantida desses imóveis. Celeste, a partir de 2011, o Estatuto da Cidade permite que, através... 2001, o Estatuto da Cidade permite que, através de uma associação, cada morador daquele que tem um barraco, que tem uma propriedade, um terreno, sei lá o que for, ele
possa registrar e ter o seu título de propriedade. Então ele passa a ser um cidadão com sua propriedade, ele pode pegar aquele título, até pedir um financiamento, comprar algo financiado e dar aquele imóvel como referência, como segurança para o financiamento. Quer dizer, isso com uma garantia, isso foi mais um benefício que está acontecendo já aí nas comunidades pacificadas, como o Dona Marta, o Vidigal, recente na Rocinha, entrega de título de propriedade. Então as pessoas são, de fato, proprietários de um bem imóvel, ou seja, ele tem ali o seu sonho realizado, que é o maior sonho do ser humano, ter o imóvel na sua vida. Então, tem um teto, né, onde ele pode se sentir seguro. Com certeza. Isso é mais um resultado positivo dessa pacificação. Tá? Sobre esse ponto de aquisição de propriedade, existem, na verdade, vários estudos em andamento, inclusive da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro, exatamente para que existam formatos jurídicos em que essas pessoas possam regularizar plenamente seus imóveis. Certo. Os procedimentos que existem hoje, alguns não são amplos, não podem ser utilizados por qualquer situação, porque ou é patrimônio público, eu não posso usufruir patrimônio público, ou algum outro problema. E o processo em si é muito burocrático hoje. É possível, é importante que essas pessoas busquem assessoria jurídica. A própria defensoria atua muito nessa área, para poder avaliar bem o caso, fazer um uso campeão coletivo, exatamente como o doutor explicou. O processo ainda ele é lento, ele é demorado, mas é uma forma. Está se estudando muito essa questão de como vamos regularizar essas comunidades, de um todo. Tirá-los à margem da sociedade. As UPPs, todo esse trabalho que tem sido feito, está reintegrando, de fato, essas pessoas à sociedade. Só que, e o sonho da casa própria? A escritura da sua casa? A grande maioria ainda não tem. E, em alguns casos, não vão ter, porque a lei não permite. Em vários casos. Às vezes eles não conseguem utilizar esse instrumento, mas... E essas pessoas ficam desamparadas? Isso está sendo estudado. Existem vários projetos de lei para tocar nesse problema que, na verdade, está sendo evitado há décadas, que ninguém sabe muito bem o que fazer. Vou regularizar, vou dar de bandeja a terra deles, para eles? Peraí, mas por outro lado, ele viveu ali há 50 anos. Por que não? Já não é dele. Então, essa sociedade, ela está enfrentando, até porque a ideia realmente e aí, por isso o efeito da valorização, a ideia é acertar os pontos que estavam soltos. Tá? Isso que está sendo feito. Bacana. Em todos os aspectos. Todos terem acesso a essa moradia e à propriedade. O povo, né, o público que está nessas comunidades e que, de repente, enfrentam as dificuldades da burocracia, onde que eles podem buscar ajuda? Se precisarem de ajuda, algum tipo de orientação, onde podem buscar? Olha, a primeira orientação que eu dou é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aqui falando do Rio. Ou a Defensoria Pública do Estado que estiver inserido. A Defensoria Pública tem profissionais extremamente qualificados. Tá? O que é importante que eles entendam? Que é um processo lento, por isso tem que haver paciência. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E o próprio cidadão que tem que dar esse primeiro passo. Verdade. Buscar a defensoria, o próprio órgão da defensoria, na matriz ou no fórum, enxergar isso. Como o próprio doutor falou, existem algumas situações que deve ser feito de forma coletiva. Então é importante que o grupo de moradores se junte. Através da associação. Exato. Para poder fazê-lo. Porque se eles estão no mesmo terreno, um vai fazer? Não é um. Claro, são vários. Claro. Então vai ter a demarcação daquele terreno. Então eu não posso, por iniciativa individual... É uma fração daquele terreno para A, outra fração para B, entendeu? Então é importante que o primeiro passo seja dado. O próprio cidadão vá buscar essa informação para análise do seu próprio caso. A Defensoria Pública é o mais indicado. Certo. Tá? Porque a gente está passando do princípio de que tem pessoas que não têm dinheiro para pagar advogados.
Então, a Defensoria Pública, esse é o âmago da função da Defensoria. Da Defensoria, tá? exatamente. E são profissionais qualificados, não há dúvida. Uhum. Maia, o que é melhor nesse momento, alugar ou comprar? Alugar. Pergunta difícil. Uma das grandes coisas, nós temos uma política no Brasil que todo mundo quer a casa própria. Essa que é uma grande realidade. A casa própria, às vezes, o acesso à casa própria não está ao alcance de todos. Uhum. E aqueles que não têm o alcance de comprar a casa própria, não têm um rendimento compatível com a prestação, pode até ter rendimento compatível com uma prestação, mas não da prestação daquele imóvel que ele gostaria de morar. Então, essa pessoa deve alugar o imóvel. Uhum. Nós devemos estimular não só a compra da casa própria, como também a alocação. A alocação é uma coisa que movimenta o Estado, movimenta o município, movimenta a União. E se você me permitir, esse boom imobiliário que nós temos aqui, encher os cofres públicos, que é do município, que é do Estado, que é da União. Por quê? É mais imposto que se arrecada, que é do imposto de transmissão, é o ISS, é o ICMS, é o imposto de renda, é o IPI. Agora, recentemente, no jornal de uns 4, 5 dias atrás, o imposto de renda da pessoa física dobrou em 10 anos. A pessoa física passou a pagar muito mais imposto de renda. O carnê-leão e outros impostos vêm por aí afora. Então, as pessoas estão ganhando mais. Uhum. Então, tanto vale a pessoa, às vezes, investir o dinheiro numa atividade comercial ou empresarial e pagar um aluguel que ele vai ganhar no seu comércio, na sua indústria, o dinheiro necessário para pagar o aluguel e, às vezes, não investir todo o seu patrimônio na compra de um imóvel. Os dois são importantes, mas aí tem que medir um e o outro. O Brasil precisa dos dois, quer da locação, quer do... Agora, se você me permitir voltar àquele assunto do André e do Cavalcante, e eu queria, ainda dá possível... Tranquilo, fale. Tranquilo. Veja o seguinte, é uma coisa importante que o brasileiro deve saber. A Constituição brasileira, quando ela estava sendo elaborada em 88, foi aprovado uma emenda constitucional que 1 milhão de assinaturas, mais de 1 milhão ou mais de assinaturas, poderia apresentar emendas à Constituição. E duas emendas foram apresentadas à Constituição de 88, ao projeto constitucional de 88, que redundaram em 2 artigos da Constituição, o 182 e o 183. Esses 2 artigos são os artigos mais sociais da Constituição, que são os artigos que criaram o Estatuto da Cidade. Então, voltando ao tema do André e do Cavalcante, eu queria dizer o seguinte: o Estatuto da Cidade é uma lei importantíssima, demorou 10 anos para ser elaborada, passou por várias comissões do Congresso Nacional, e ela, ao criar todo o arcabouço técnico-jurídico para a legalização dessa propriedade que o André e o Cavalcante falaram com muita propriedade aqui, criou regras específicas. Por exemplo, e Cavalcante disse também aqui, para se regularizar uma situação, teria que ser através de uma associação, não pode ser individual. Por quê? O solo público, o solo de um modo geral, ele só pode ser construído de acordo com a legislação municipal. E a legislação municipal não permite a legalização de uma construção do tamanho daquela que há nas comunidades. Certo. Então é preciso que uma associação proponha, em regra, uma ação de uso capião. É muito pouco a quantidade de bens públicos envolvidos nisso aí, é mais de bens particulares. Você vê, por exemplo, a Rocinha, você passa ali, tem prédios ainda antigos lá, etc. No Vidigal, prédios antigos ali, e as pessoas foram tomando conta daquilo ali. Então, o que acontece? Então, é preciso que a associação local proponha, através da Defensoria Pública, como o André falou muito bem, a Defensoria é o órgão próprio para isso aí, propõe a ação de uso capião. E os litisconsortes, que eles chamam, são as pessoas que entram naquela ação aqui, são aquelas que já têm a posse daquelas benfeitorias e daquele solo ali, eles vão usucapiar, através de uma ação de usucapião, vão adquirir o terreno. Vamos supor, ninguém vai dar títulos a ele, quem vai dar o título é o juiz, através de uma carta de uso capião. E aquela carta é o título originário,
não é um título que tem que pagar imposto, não é um título que depende de qualquer outra medida, porque é um título originário, decorrente de uma ação, de uma sentença judicial, e aquela sentença é registrada automaticamente no registro de imóvel, dentro daquele fracionamento que foi feito para o imóvel. Portanto, se une aí ao grupo, busca uma associação, essa associação... Associação de moradores da região. Daquela região. Da região, não é uma qualquer, não. Não, perfeito. Essa associação de moradores da região vai à Defensoria Pública. Vai. E a partir daí, eles vão caminhar, propondo uma ação e de uso capião, e assim eles vão conseguir ter a propriedade desse imóvel. Exatamente. E eu lhe digo, só um minutinho, calma. E eu lhe digo mais ainda que o André abordou. Se for um bem público, não é usucapível, mas dentro do bem público, se for da União, você pode requerer lá o direito preferencial ao aforamento. E se for do município ou do estado, do município aqui, você poderia requerer o usucapião do domínio útil do terreno. Perfeito. Permita só pegar um ganchinho aqui, Celeste, do que o mestre falou, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo futuro presidente do Cresce aqui, eu acho... Você está fazendo campanha, hein? Mas tudo bem, não precisa falar sobre isso não, vai lá, diga. Eu discordo do ponto dele aqui, quando ele fala que é melhor alugar. Não é essa a cultura do brasileiro. O brasileiro tem a cultura de adquirir sua casa própria. Meu bisavô já falava para a netinha dele, olha, você só pode casar quando se formar e quando tiver uma casa própria. Essa cultura é a nossa cultura. Concordo plenamente com ele quando ele fala de tributação. Nós estamos numa taxa altíssima de tributação. O brasileiro não aguenta mais nenhuma taxa a mais. Nada, de nenhuma imposto, mais. Nem taxa, isso nem aí nada, concordo plenamente com ele. Mas discordo, mestre, discordo, porque a cultura do brasileiro não é alocação. Hoje, com os financiamentos facílimos que nós temos aí, os bancos públicos e privados, com dinheiro sobrando para emprestar com segurança, é melhor você comprar do que alugar. Perfeito. Tá bom? E é o sonho da casa própria do ser humano, a cultura é essa. Nós estamos nesse... A grande vantagem é que o Cabeça para Cima tem uma proposta assim, a gente não quer aqui dar a fórmula mágica para ninguém, a gente quer provocar que as pessoas pensem. Por isso que são bons, é bacana quando a gente tem opiniões divergentes, né? Porque aí as pessoas podem ouvir uma, podem ouvir a outra e tomar a sua própria decisão, aí embasado até em tudo que a gente está falando aqui, no momento, na consistência do mercado, no aquecimento desse mercado para frente, agora e para frente, né? Sabendo que não é só uma bolha, mas é algo consistente e sem medo de ser feliz, sem medo de fazer as suas apostas naquilo que é um bem precioso e que traz muita segurança para qualquer indivíduo, né? Um teto, onde ele possa descansar a sua cabeça. A gente já precisa fazer mais um intervalo, vamos a ele e voltamos já já. Tá? Muito bem, nesse tempo final aqui, eu ainda tenho 2 perguntinhas para vocês que eu gostaria que a gente pudesse compartilhar com o telespectador. É certo que o programa Minha Casa Minha Vida, ele aqueceu o mercado também, né? Impulsionou aí compras, etc. Quem pode ter um imóvel financiado pelo Minha Casa Minha Vida? Qualquer pessoa? Não. Na verdade, é aquele que preenche os requisitos da lei. Ou seja, ele tem um limite de renda, certo? E limite também de propriedade. O que é importante chamar a atenção é que essa é a forma que o governo viu de, ao mesmo tempo, saciar a sede dos bancos de crédito, né, de negócios, mas favorecendo a classe mais baixa. Tá? Nem todo cidadão faz jus ao programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, a maioria pode, mas ele tem que verificar se preenche todos os requisitos, se o imóvel está dentro do programa, tá? E aí sem avaliar. É importante que, não só nessa transação, mas como qualquer outra, ele seja bem assessorado, tá? Ele busque assessoria, ou de um advogado, ou defensoria, ou do PROCON, para poder verificar se a transação é para ele boa, se não tem nenhum problema. Mas ele tem que averiguar quais são os requisitos. Perfeito. E mais uma questão que eu gostaria de deixar aqui hoje. A gente está falando do mercado aquecido, imóveis aí disponíveis. É um bom momento de realização de sonhos, mas quais são os cuidados que são necessários se ter no momento de adquirir um imóvel? O que eu quero comprar, eu tenho que ficar ligado, prestar atenção e que cuidados eu devo ter? Olha, você tocou num ponto agora importantíssimo. Porque
Primeiro, para mim, perguntaram essa semana qual a principal qualidade do profissional. Ética. Ele tem que ter ética, mas ele tem que ter também qualificação profissional, conhecimento daquilo. Não é? Então, eu, por exemplo, elaborei uma cartilha com dicas básicas para o comprador e o vendedor. Quais são os cuidados? Primeiro, saber a documentação, conhecer a documentação, procurar saber quem está vendendo, se não é o proprietário, tem procuração, tem procuração. Por que tem aquela procuração? Enfim, o comprador também tem que ter os cuidados, saber onde está comprando, enfim. Isso aí tem o lado ético e o lado de qualificação profissional. Perfeito. Nós temos aí uma professora com muito sucesso hoje, que o curso de corretor era de 6 meses, só 6 meses. Ele está implantando agora gestão imobiliária para 2 anos. Né? Já tem algum tempo, completando agora já algumas turmas, que é a nossa professora Fátima Santoro. Isso aí traz conhecimento, qualificação, ou seja... Formação do profissional você vai para uma faculdade, prestar assessoria. Você passa por uma faculdade, e não esses cursozinhos que existem por aí, que não forma o profissional. Portanto, então, a pessoa que vai comprar tem que ter cuidado, buscar um profissional e se assessorar, ver documentação, etc. Doutor, perguntar se ele está registrado, ou pedir a documentação dele, pedir o registro dele, isso é fundamental para evitar que o sonho da casa própria se torne um pesadelo. A transação imobiliária é um negócio muito complexo. Tanto que qualquer escritura pública tem, às vezes, 100 cláusulas, 40, 60 cláusulas. Porque existem muitas coisas que devem ser previstas. O consumidor, ele sempre vê prazo, preço e o tamanho do imóvel, vaga de garagem. Ótimo, e realmente esse tem que ser o foco dele. Mas é importante que ele preste atenção, se ele não tiver o conhecimento, busque alguém que tenha, para poder verificar se todas as cláusulas, se não existem cláusulas abusivas, cláusulas que diz respeito à lei de proteção e defesa do consumidor, cláusulas que, para ele, depois serão muito onerosas, para a construtora não necessariamente, mas para ele pode ser, e da mesma forma quem vai vender o seu imóvel. Porque a gente tem que ver também os dois lados. Claro. Muitos estão vendendo seus imóveis, são pessoas físicas, ou até empresas, mas não tem o objetivo de lucrar muito, ou o que é errado, de forma antiética, desleal, lucrar com o prejuízo alheio. Do outro. Então tem que ter um cuidado também na hora de vender o seu imóvel. Vou vender porque agora está valorizado, vou começar a vender também. Cautela também. Perfeito. Tem que buscar uma assessoria jurídica adequada. Se não tiver condições, tem a defensoria, tem o PROCON, é importante que busque. E na questão de corretor, e aí mexendo exatamente na área do doutor Cavalcante. Corretor é uma relação de confiança, tanto que ele pode ser responsabilizado. Claro, o Código Civil tem uma... É verdade. Isso aí. Então, é uma relação de confiança. Perfeito. Tem que ter... O nosso tempo acabou. Que pena. Mas eu acho que a gente conseguiu passar informações bacanas para o nosso telespectador. Eu queria agradecer muitíssimo a presença e participação de vocês aqui. Tá bom? Muito obrigada por estar compartilhando com a gente o conhecimento, as ideias e opiniões de vocês. Você que está em casa e participou do nosso programa, é um momento especial onde você pode realizar sonhos